Segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 14 a 17. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Segunda Coríntios 2, 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos contando os outros, revelando a palavra de Deus. Quando sem isto é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te adoramos, bendizemos o Senhor por este momento que estamos aqui. Queremos te agradecer, ó Deus, pela bênção que tivemos, ó Pai, essa semana da nossa EBF. Muito obrigado porque o Senhor nos ajudou em tudo, o Senhor guardou as crianças aqui, ó Pai. E te agradecemos também por cada irmão e irmã que participou, ó Deus, dessa EBF. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os abençoe, que eles possam continuar sempre tendo esse desejo de estar, ó Deus, colaborando para a expansão do reino do Senhor. Queremos também, ó Deus, colocar diante do Senhor a vida, ó Pai, do nosso irmão Vitor. Ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe, ó Pai, e o Senhor esteja intervindo nessa vida com poder e graça, para que haja restauração, para que haja arrependimento, de acordo, ó Deus, com a Tua santa e soberana vontade. E a todos nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque carecemos da Tua graça, porque, ó Pai, nós não somos melhores do que ninguém, e nós carecemos do Senhor. E pedimos que o Senhor santifique as nossas vidas. Tire de nós tudo aquilo, ó Deus, que não agrada o Senhor. E abençoe também os nossos visitantes, derramando sobre eles as tuas ricas e poderosas bênçãos. Abençoando também, ó Pai, cada trabalho que teremos essa semana, que o Senhor possa colocar no coração de cada um o desejo de servir, de buscar o Senhor e de andar na tua presença. Que o Senhor nos ajude agora quando vamos meditar na tua palavra, para que possamos, ó Deus, ser edificados, ser corrigidos, sermos, ó Deus, restaurados para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus e pedimos também que o Senhor abençoe as nossas crianças que vão ouvir a mensagem do Senhor, que elas também sejam igualmente edificadas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, neste ano de 2020, como nós já anunciamos aqui na igreja e temos também colocado aí no boletim, o nosso tema que queremos enfatizar é viver é testemunhar de Cristo. Viver é testemunhar de Cristo. Cristo, meus amados irmãos, Ele nos chama para nós anunciarmos a Ele, a sua mensagem, a sua vida, a sua obra, através do testemunho que nós damos. E o testemunho significa que além de nós procurarmos e buscarmos uma vida de santificação, também significa a realização da obra de Deus. Todas as vezes que realizamos a obra de Deus, nós estamos anunciando o Senhor Jesus. Um exemplo, quando participamos da Santa Ceia, o apóstolo Paulo fala que nós devemos fazer isso e que todas as vezes que fazemos aquilo que foi ordenado pelo Senhor Jesus na Santa Ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, testemunhar, além de ter uma vida de santificação, é também realizar a obra de Deus. Dessa forma, nós podemos testemunhar de Cristo.
E esse testemunho que a nós é conferido, é uma responsabilidade, é uma missão para o crente, para o verdadeiro crente. É uma missão que nós temos que cumprir. E todo cristão verdadeiro, ele tem essa missão. Ele tem esse sentido dessa missão. E essa missão, ela define tudo como será nas nossas vidas. Define tudo que nós fazemos, define o nosso ministério. O nosso ministério é o quê? É a obra de Deus, é fazer a obra de Deus. A nossa missão é o ministério, ou seja, realizar aquilo pelo qual nós fomos chamados. Mas muitas vezes, irmãos, muitos se perdem nesse próprio ministério, ou seja, às vezes vão fazendo, vão realizando, vão buscando fazer e cumprir aquilo que é essa missão, mas às vezes o fazem sem alegria, sem um senso de responsabilidade, muitas vezes sem compromisso. Às vezes a própria pessoa, o próprio testemunho não causa mais um impacto aonde ele está, ou seja, não há um testemunho que vai impactar as vidas ou vai mostrar para os outros realmente quem ele é, que é um seguidor de Jesus. E muitas vezes o que falta é a motivação correta. E a motivação correta nós sabemos que é Cristo. Por que nós devemos testemunhar? Por causa de Cristo. Por que devemos ser crentes? Por causa de Cristo. Por que devemos fazer missões? Por causa de Cristo. Por que temos que adorar a Deus, seja aqui na igreja, seja onde nós estivermos, em casa? Por causa de Cristo. O que nos motiva a fazer tudo quanto fazemos? É Cristo, é o Senhor Jesus. Esse é o motivo, não somos nós, não é o outro. Não é nem primeiramente a necessidade do outro, mas é Cristo em primeiro lugar. Mas nós vivemos uma época, meus irmãos, essa época do pós-modernismo, onde muitas ideias, elas estão entrando na igreja e estão influenciando o pensamento de muitos. Nós vivemos numa época muito hedonista. O hedonismo é o prazer em tudo. Tudo tem que ter prazer, tudo tem que gerar prazer, tem que gerar satisfação. É isso que o hedonista, na época lá dos gregos principalmente, vivia dessa filosofia de aproveitar a vida em todos os sentidos e ter que ter prazer em tudo, em primeiro lugar, como se isso fosse a razão de viver. E muitas vezes na obra de Deus, a motivação de muitos é essa: vou fazer aquilo que me dá prazer, mas muitas vezes não é fazer aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. E qual que é a motivação quando isso acontece? Muitas vezes nós estamos nos voltando para nós mesmos, para aquilo que nós queremos, para o nosso próprio ego, para o nosso próprio eu. E isso é perigoso, irmãos, porque a missão que Cristo nos deu, esse sentido de sermos testemunhas, a motivação não se encontra em nós, porque não é para nós, não é para o nosso engrandecimento, mas é para o engrandecimento de Deus, para a glória dele e somente dele. É isso que precisa ficar bem claro. Então, hoje, o mundo, os pensamentos pós-modernos têm incentivado os cristãos a pensarem isso. Olha, eu só vou fazer isso, eu só vou me dedicar a Deus, eu só vou fazer isso para Deus se eu puder obter algo em troca. Não é assim que a teologia da prosperidade funciona? É barganhar com Deus, é oferecer algo para Deus, é se sacrificar para Deus, esperando receber algo maior, algo melhor, para a própria satisfação pessoal. É assim. Mas esse não é o verdadeiro cristianismo. Nós não vemos isso na vida de homens como o apóstolo Paulo, Pedro, Barnabé e outros mais, que eram homens que se dedicaram à obra de Deus e deram a sua própria vida. Nós não vemos isso nem em Cristo. O Senhor Jesus mesmo, ele diz que a comida dele consistia em fazer a vontade daquele que o havia enviado para realizar a sua obra. Isso ele fala lá em João, no capítulo 4, no versículo 34. Então, a motivação que nós temos para testemunhar, a motivação que nós temos para exercer o nosso ministério é o Senhor Jesus. Para vivermos a nossa vida cristã, é Cristo.
Então hoje, meus irmãos, eu gostaria de estar expondo a palavra de Deus nesse texto com esse tema: o meu ministério é Cristo. O meu ministério, ou seja, a obra que eu faço, a minha vida cristã, o meu testemunho precisa ter a sua motivação principal em Cristo. O ministério do apóstolo Paulo, que escreveu esse texto aqui, foi um ministério que nós sabemos cheio de desafios e muito sofrimento. Mas ele não se deixou perder no meio desse turbilhão de obstáculos, e muito menos no sucesso que ele teve. Paulo certamente ficava sabendo, né, e ele registra isso em várias suas cartas, o crescimento da obra, muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas aderindo ao cristianismo, muitas pessoas sendo transformadas, e o evangelho crescendo. Mas Paulo, meus irmãos, ele não coloca nisso a sua motivação. Para ele, de fato, era o Senhor Jesus, a pessoa de Cristo, a sua obra. Nós vemos isso nas suas cartas, nós vemos isso nesse texto. Aqui nesse texto, enquanto Paulo ele descreve a sua preocupação com a igreja de Corinto, ele escreve 2 cartas, né, pelo menos. Alguns estudiosos falam que tem mais cartas, né, mas as outras não foram incluídas no cânon sagrado. Mas essas 2 aqui nós temos conhecimento delas. Essa segunda carta é uma carta mais amena do que a primeira. A primeira foi uma carta muito direta, uma carta que foi escrita como uma disciplina do apóstolo sobre a igreja que estava incorrendo em muitos erros teológicos, erros morais, erros de comportamento. E aqui então Paulo, ele continua com essa preocupação. E ele, meus irmãos, aprofunda aqui uma preocupação em relação ao seu próprio ministério e faz uma reflexão a respeito do seu próprio ministério. Apesar das dificuldades no ministério do apóstolo Paulo, Paulo sabia que o trabalho que ele estava desenvolvendo, ele era um trabalho que era algo que era descrito como um cortejo da vitória. Ou seja, é por isso que ele diz aqui: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E apesar disso tudo, ele vê que os retrocessos, as dificuldades, tudo isso não eram de forma nenhuma algo para desmotivá-lo, porque o motivo dele fazer tudo aquilo, dele se sacrificar, dele realmente correr risco de vida, dele correr riscos em vários locais, ser preso, ser punido, toda a motivação para ele permanecer estava somente na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, ele diz a respeito desse triunfo, né, a qual Cristo ele dá àqueles que seguem a ele. E Paulo ele fala a respeito do seu ministério, e ele afirma que o seu ministério, que a sua vida dependia exclusivamente da pessoa de Jesus, e a sua motivação, o seu amor estavam em Cristo. Meus irmãos, isso é deveras importante para cada um de nós. Nós sempre temos que fazer uma avaliação, uma análise na nossa vida, por que nós estamos fazendo determinadas coisas, por que nós estamos agindo como agimos, como cristãos, as nossas responsabilidades, os planos que temos, por que nós fazemos isso? Aonde está a verdadeira motivação para servirmos a Deus, para exercermos o nosso ministério? E se não for Cristo, e se não for realmente a pessoa de Jesus, então alguma coisa está errada. Nós estamos de fato fazendo para outro, mas não para Ele, mas não para o Senhor Jesus, mas não para Cristo. Temos estudado aí, né, sobre os ídolos, e a lição passada nos falou sobre ídolos do coração, que muitas vezes podemos levantar ídolos, e esses ídolos podem ser até nós mesmos, o nosso próprio eu, nossa própria satisfação. E quando fazemos isso, não estamos fazendo de fato com os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus e de fato para glorificá-lo. Então, meus irmãos, Cristo é tudo o que nós precisamos para realizar a obra de Deus. Cristo é tudo que você precisa para se reanimar no Senhor. Cristo é tudo que você precisa para realmente investir a sua vida, o seu tempo, os seus recursos na obra de Deus.
Você tem que sempre olhar para Ele, você tem que sempre buscar dEle a força necessária para viver como crente, para testemunhar do Senhor, para viver um cristianismo verdadeiro. E por que isso? Nós temos aqui pelo menos 3 razões. Porque, em primeiro lugar, Cristo, Ele é a nossa vitória. Cristo, Ele é a nossa vitória. O apóstolo Paulo aqui na parte A fala: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Paulo aqui, meus irmãos, ele estava tendo a visão, e ele conhecia muito essa figura, de um cortejo que retrata o momento em que um general romano, ele fazia um desfile na capital do império, exibindo os prisioneiros de guerra. Enquanto isso, especiarias eram queimadas em sua homenagem. No final, aqueles prisioneiros, eles iam ser executados, porque eram inimigos do império. Mas então esse general, ele era conduzido em triunfo. Inclusive em algumas cidades da Itália, algumas cidades da Europa, nós temos os arcos do triunfo. E os arcos do triunfo, se você observar bem, se você tiver oportunidade, ou seja de perto, ou seja por foto e tudo, você vai ver a história daquele general, o que ele conseguiu, as suas vitórias e tudo. Então Paulo, ele estava tendo essa visão, ele estava pensando e fazendo essa comparação. É a entrada solene, e pomposa desses generais romanos, exibindo ali os seus troféus, que eram os prisioneiros. E é interessante que aqui, quem são esses prisioneiros? Quem são esses que são levados cativos? Aqui, meus irmãos, a ideia é que nós somos levados por Cristo, como servos dele. Tanto é que a versão nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo. E outra, na Bíblia de Jerusalém, fala assim, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo. Ou seja, esse versículo diz que Cristo triunfou, Cristo venceu, e juntamente com Ele, nesse desfile da vitória, Ele nos traz junto com Ele. Nós somos de Cristo o troféu, nós somos de Cristo aqueles que foram trazidos por Ele, como Cristo aquele que venceu. Nós somos esses troféus, aqueles que são trazidos, somos prisioneiros de Cristo. É por isso que Paulo se considerava servo e prisioneiro de Jesus. Porque Jesus, ele venceu para nos dar a sua vitória. E nós, diferente desses prisioneiros que eram executados no final, não. Nós somos conduzidos em triunfo para recebermos dessa vitória, para fazermos parte dessa vitória. Cristo, meus irmãos, ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu ali na cruz do Calvário, ele venceu tudo e todos, ele venceu o mundo, ele venceu as trevas para nos dar a verdadeira vitória. E nós temos essa vitória, não por nossa causa, mas por causa dele. É uma vitória merecida. Nós não merecemos, nós não fazemos por onde, nós não temos a capacidade de vencer, mas essa vitória é compartilhada por nós. Esses despojos são nos dados. A salvação, a justificação, a adoção que temos em Cristo. Tudo isso é nos entregue, tudo isso é nos dado. Por isso que Ele nos conduz em triunfo. É uma vitória que é garantida. Ou seja, Deus, Ele em Cristo, Ele vence todo o mal para garantir que nós tenhamos a salvação. Para que nós tenhamos participação na vida eterna. Então é uma vitória incontestável. E é uma vitória, meus irmãos, permanente. É no passado, é no presente, é no futuro. Ou seja, o texto diz, Ele sempre nos conduz em triunfo. Por isso que Paulo vai falar em Romanos no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? E ele fala isso porque ele entendia, olha, se a vitória já foi decretada, se Cristo venceu ali na cruz do Calvário, foi o momento máximo dessa vitória, ali foi a conquista de tudo. Então não há razão para haver derrota, não há razão para retroceder, não há razão para que o plano de Deus seja frustrado. Então, meus irmãos, Cristo, Ele é a nossa vitória. Por isso que quando nós
trabalhamos para o Senhor, quando nós testemunhamos para o Senhor, quando nós vivemos uma vida para o Senhor, nós temos que lembrar que nós só o fazemos porque Cristo, Ele venceu inimigos tão poderosos que nós não podemos vencer, que nós jamais poderíamos vencer. Quem pode vencer a morte, irmãos? A morte, ela está aí sempre ao nosso derredor. Nós vivemos num mundo de extremo perigo. Saímos daqui, não sabemos o que pode nos acontecer. É claro que Deus, Ele nos guarda, mas nós somos finitos, nós somos mortais, e nós podemos encontrar o fim da nossa vida no momento que Deus assim o determinar. E contra a morte, o que nós podemos? Nós não podemos nada, mas Ele pode. Ele venceu, Ele ressurgiu, e a palavra de Deus fala que assim como Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, nós iremos ressurgir. Ou seja, assim como a morte não pôde segurá-lo ali no túmulo, também a morte não vai segurar aqueles que são salvos em Cristo, porque eles vão ressuscitar para a bem-aventurança eterna. Ao contrário daqueles que rejeitaram a Cristo, que vão ressuscitar sim, mas vão ressuscitar para outra morte, para morrer de novo, a morte eterna. Não poderíamos vencer, meus irmãos, o diabo. Ele é mais forte, ele é mais poderoso, ele tem conhecimento muito maior do que qualquer um de nós. Ele é um inimigo formidável, é um inimigo terrível, é um inimigo muito, mas muito cruel. Se nós fôssemos deixados à sorte contra ele, nós seríamos plenamente derrotados, porque a superioridade dele é muito maior do que qualquer um de nós. Mas Cristo venceu o diabo, Cristo venceu Satanás, e essa vitória é compartilhada conosco, a tal ponto que o apóstolo João, ele fala que o maligno não pode tocar naqueles que são do Senhor, porque Ele, Deus, o Deus Todo-Poderoso, nos concedeu a vitória. Não poderíamos vencer o pecado, porque o pecado, ele tenazmente nos assedia. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi, ele fala que nós nascemos em pecado. E o pecado, meus irmãos, ele é destrutivo, ele contamina os nossos atos, as nossas ações, nossas motivações. Quem poderia vencer tamanha inclinação para a maldade, para o mal, para aquilo que desagrada a Deus? Cristo venceu, foi obediente até a morte e morte de cruz, nunca pecou. E através dele nós temos o perdão dos pecados, nós somos perdoados. E o apóstolo João diz que toda injustiça, ela é tirada de nós. Nós somos justificados na pessoa de Cristo e perdoados por Ele. E temos também a santificação, que é produzida em nós através da obra do Senhor Jesus, através da obra do Espírito Santo. Meus irmãos, Cristo venceu o pecado, a morte. Cristo venceu o diabo, venceu o mundo também. Como podemos vencer o mundo? Este mundo aí que nós estamos nele, não somos dele, somos estranhos. O crente, ele é um corpo estranho no mundo. Ele é um corpo estranho, e o mundo, ele com certeza cerca, ele vai tentar, ele vai perseguir para que o cristão se afaste de Deus. Tantas coisas terríveis nós temos visto hoje, como que o mundo tem perseguido a igreja, tem perseguido aqueles que verdadeiramente creem em Deus, e sempre foi assim, não é da agora não, e sempre será assim. A amizade com o mundo, meus irmãos, é uma contradição de termos para o cristão, não vai ocorrer. Para o verdadeiro crente nunca ocorre essa amizade, porque se eles odiaram a Cristo, eles vão odiar também aqueles que seguem a Cristo, é o que Jesus diz. Mas quem venceu o mundo? Cristo venceu, para nos dar a vitória, para que nós passamos pelo mundo, e mesmo que sejamos perseguidos, o mundo jamais, meus irmãos, vai destruir verdadeiramente e finalmente aqueles que são deles.
Então Cristo é a nossa vitória. Então o que nos motiva a seguir em frente é porque nós temos um Cristo vitorioso e que esse Cristo, Ele nos concede a vitória, Ele compartilha, Ele nos dá essa plena vitória. Mas em segundo lugar também, meus irmãos, Cristo, o nosso ministério é Cristo, porque Ele é a nossa vocação, Ele é a nossa vocação. A parte B do versículo 14 e os versículos 15 e 16 falam assim: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A nossa vocação em Cristo é propagar a Cristo, é propagar a Ele. Ou seja, é tornar visível com palavras ou ações aquilo que antes estivera oculto, que agora é revelado através do Evangelho. Assim como o perfume que se espalha por todos os lugares, nós somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Paulo faz a comparação com o perfume. O bom perfume, meus irmãos, ele é notado, né? Os perfumes aí que são bem feitos, bem elaborados, existe toda uma arte, né, em relação ao perfume, para que ele seja algo que seja também notado pelas pessoas. E quando uma pessoa passa com aquele bom perfume, ou nós o usamos, às vezes alguém comenta e fala: olha, que bom perfume, né? que perfume bom. E aqui Paulo está dizendo, nós somos esse bom perfume. E esse bom perfume é o quê? É propagar o conhecimento de Cristo. Em nós, o conhecimento de Cristo tem que ser manifesto. É a vocação de testemunhar, é ser testemunha dele, do Senhor Jesus. É a vocação também dentro disso, meus irmãos, de adorar. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo ofereceu a Deus. Deus, Ele se regozija em nós, em nossa vida, quando nós verdadeiramente seguimos os seus mandamentos. Nós vemos aqui o cumprimento dos sacrifícios, né, lá também do Antigo Testamento, quando nós vemos lá, quando era sacrificado algum holocausto, e diz que aquele aroma era agradável ao Senhor. Era um aroma agradável ao Senhor. Não porque Deus, meus irmãos, se agradava, vamos dizer, do cheiro em si, mas daquilo que representava o sacrifício, ou seja, o culto a Deus. Quando aquele aroma, daquele holocausto, ele subia, aquilo ali era o cumprimento da ordem, daquilo que Deus havia ordenado. Era a celebração a Deus. Assim também é a nossa vida. Esse aroma suave, esse aroma agradável ao Senhor, através dessa vocação que temos em Cristo, de adorar e de propagar o seu conhecimento. E todas as vezes que o fazemos, quando vivemos o cristianismo verdadeiro, seja no nosso lar, na nossa ocupação, profissão, seja onde for, nos nossos relacionamentos, quando nós adoramos a Deus, quando nós oramos a Ele, quando nós estudamos a Sua palavra, quando nós ajudamos o nosso próximo, enfim, quando demonstramos as virtudes do caráter maravilhoso de Jesus. Esse é o bom perfume, é o aroma que Deus Ele quer sentir de cada um de nós. A vocação também, dentro disso, passa pelo testemunho da justiça de Deus. Exalar, meus irmãos, esse bom perfume é sempre a gente ter essa boa interação com os outros, para que possamos mostrar o conhecimento de Cristo. Mas muitas vezes também é testemunhada a justiça divina, porque aqui ele fala do cheiro de morte para a morte. Alguns vão sentir o cheiro de vida, mas outros vão sentir o cheiro de morte para a morte. Por quê? Porque a vida do cristão, ela testemunha aquilo que o mundo não tem, aquilo que o mundo precisa, aquilo que o mundo, se ficar sem, vai perecer, vai ser condenado. Então muitas vezes esse
aroma, esse perfume, ele não é agradável a muitos. Ele não é. Mas mesmo assim, nós precisamos exalar esse bom perfume. Temos que exalar porque é uma advertência. É uma advertência a respeito do julgamento iminente de Deus. Quando as pessoas, irmãos, olham para o cristão, elas têm que ver isso. Elas têm que entender isso. Que se elas, de fato, não crerem em Cristo como aquele que está testemunhando verdadeiramente, elas serão condenadas. Elas serão condenadas por Deus. Mas mesmo diante desse cheiro de morte, nós temos que continuar testemunhando. E é isso que vai acontecer, irmãos. Isso tem acontecido. O testemunho cristão, ele é claro, nós temos que ser agradáveis a todos, procurar ser agradáveis a todos. Mas ser agradáveis a todos não significa que nós vamos concordar com tudo, com todo erro, todo pecado, todas as opiniões que vão contra as Escrituras, não. Significa nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Para alguns será vida, porque eles vão entender, vão compreender, vão crer através do nosso testemunho, mas outros não, vão continuar rejeitando. Mas mesmo assim, é a nossa vocação, é aquilo que nós devemos fazer. Seja onde for, seja em qual lugar for, seja em qual momento for, nós temos essa missão. Nós temos essa missão. É por isso que Paulo, ele fala aqui, quem é, porém, é suficiente para essas coisas? Ou seja, quem tem condições de fazer isso? Quem tem condições de ser esse bom perfume de Cristo? E aqui Paulo está mostrando, meus irmãos, com essa pergunta retórica, que somente em Deus, somente em Cristo, nós podemos fazer essa missão. Nós podemos realizar essa missão. Se nós estivermos com a nossa mente ligada a Cristo, com a nossa vida ligada a Cristo, com o nosso desejo e a nossa vontade de fazer, porque Cristo vai ser glorificado, nós seremos fortalecidos por Deus e vamos conseguir fazer sim, e vamos conseguir avançar. Paulo, meus irmãos, ele questiona a sua própria competência e merecimento para tal missão, mas ele reconhece que somente em Cristo, somente por Cristo, ele pode realizar essa obra tão nobre e tão importante. Então, o meu ministério é Cristo, mas por quê? Por causa da vitória que Cristo nos dá, por causa da vocação que é o próprio Senhor Jesus, que é a própria mensagem. E porque também, segundo Paulo aqui, Cristo, ele é a nossa pregação. Ele é a nossa pregação. Por isso que ele diz no versículo 17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus irmãos, a pregação ou testemunho que Paulo, ele diz que nós devemos exercitar no nosso ministério cristão é uma pregação graciosa. Por isso que ele usa a palavra aqui, mercadejando, e mercadejar significa negociar com a palavra de Deus, significa tentar conseguir um ganho ilícito pelo ensino da verdade divina. Paulo está dizendo que é a corrupção, a adulteração. Para Paulo, esses falsos mestres que assim agiam, eles estavam sendo como mascates da fé. E os mascates, eles tinham um hábito, né? Falando aqui de perfume, por exemplo, de adulterar suas mercadorias para aumentar os seus lucros. Então, quanto ao perfume, eles misturavam lá alguma coisa. Não, isso aqui é puro. Esse perfume, ele vem lá da Pérsia, é puríssimo. Mas ele já havia misturado. Hoje quase não acontece isso nos nossos dias, né? A gente já viu aí leite sendo misturado com água, carne, até com papelão, né, um tempo desse atrás aí, misturando. Então quase não acontece no nosso dia. Na época de Paulo já acontecia. E ele fala que aqueles pregadores do evangelho falso estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam misturando outras coisas com esse evangelho puro e passando e vendendo para as pessoas. Não era uma pregação, um testemunho gracioso. É outra coisa também, irmãos, que nos nossos dias nós temos visto. Tanta mistura no puro evangelho,
pessoa mistura um monte de coisa. Nós temos aí, né, já falamos da questão da teologia da prosperidade, outras teologias da autoajuda, onde as pessoas pegam o evangelho, misturam ali algumas técnicas, alguma coisa e passam, pessoas ficam, né, ali com aquela, achando que aquilo ali é o evangelho verdadeiro e não é. Vai apaziguar um pouco a consciência, vai fazer uma cosquinha na alma, mas não traz mudança, não traz o despertamento espiritual. Hoje tem até uma figura aí que alguns, infelizmente, líderes e pastores estão adotando, que é, eu acho que é coach, né, que chama, coach, que eles estão pegando técnicas empresariais, no meio empresarial, e estão levando para o meio evangélico, né? Então, os pregadores deixaram de ser pregadores, se tornaram esses coaches aí, né, que exaltam, né, o sucesso pessoal, fazem um monte de coisa. Não precisa disso, irmãos. Não precisa, o que precisa é a pregação genuína, é o evangelho verdadeiro, é nós nos debruçarmos diante da verdade, é falar aquilo que o evangelho fala, é condenar aquilo que o evangelho condena, é levar a mensagem da salvação, é isso. E Paulo está dizendo que muitos estavam mercadejando, falsificando a palavra, e nós não somos como essas pessoas que entregam essa mensagem como se estivessem fazendo um negócio qualquer. É assustador como a pregação do evangelho virou um grande negócio para muitos, visando lucro, visando a parte financeira, os ganhos, mas nós não encontramos isso no evangelho, irmãos. Não encontramos isso na palavra de Deus. Eu desafio qualquer um desses pregadores, você pode fazer o mesmo, a mostrar na Bíblia aonde está que o Senhor Jesus, alguma vez, Ele trocou a bênção da graça de Deus por moedas. O único que fez essa troca foi Judas, que traiu, vendeu o Senhor Jesus pela prata. Mas o evangelho é gracioso. Por isso Paulo fala, nós não estamos fazendo isso. A mensagem, ela é graciosa, ela é de graça. Nós não podemos diluir nada, como eles faziam também, diluindo às vezes o vinho puro em água, aumentando os seus lucros, mas corrompendo a mercadoria. Nós não podemos fazer isso, até porque o evangelho, meus irmãos, ele é a mensagem de Deus, ele não é algo para ser vendido, mas é para ser dado, para ser doado, para ser oferecido de graça, pela graça de Deus. É uma pregação fiel, ou seja, um testemunho fiel em Cristo, que falamos na presença de Deus, ou seja, é uma pregação que foca no evangelho. Se você fizer uma comparação das mensagens de Paulo com aquilo que Cristo ensinou, você não vai ver adulteração dessa mensagem, você não vai ver alteração dessa mensagem. Você pode haver uma ampliação da verdade, como ele faz, por exemplo, com a doutrina da justificação. Mas em nenhum momento ele contradiz aquilo que Cristo falou. Em nenhum momento ele mistura algo dele, diluindo ali na mensagem, para tentar vender o evangelho. Muito pelo contrário. Ele fala, Paulo era um homem que tinha um conhecimento formidável. Conhecia os poetas da época, filosofia grega, ele sabia, ele era um cidadão romano, um homem versado, não somente no judaísmo, mas em várias outras coisas. Mas ele fala, não decidi saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o que ele está dizendo, não vou pregar nada, não vou falar de sociologia, de filosofia, não vou falar nada disso. Eu só vou falar de um assunto, Jesus Cristo e este crucificado. E por isso que ele fala na primeira carta de Coríntios, a respeito da mensagem da cruz. Paulo prega ali, meus irmãos, em Atenas, no Areópago, lugar de discussão de filósofos, mas ele não vai lá para discutir filosofia, ele não fica ali falando sobre os epicureus, sobre os estoicos, sobre os discípulos de Platão, de Sócrates. Não, ele vai falar sobre o evangelho, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo,
Ele vai falar sobre isso. E por que que hoje a gente precisa dourar a pílula? Porque o homem hoje é mais sofisticado? Não, é o mesmo homem pecador. É o mesmo homem que nasceu em pecado e vai para o inferno se não crê em Jesus. É o mesmo que Paulo pregou lá em Atenas. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. É o mesmo homem que precisa da salvação. E se ele não crê no evangelho genuíno, qualquer outra mensagem vai levá-lo para o inferno. Porque é só o evangelho que salva. É só Cristo que salva. Então essa pregação é fiel, é uma pregação sincera, ou seja, sem qualquer impureza. Os irmãos sabem, né? Já foi algumas vezes falado que essa palavra sincera, ela tem uma conotação de ser algo, né, que não tem impureza nenhuma, sem cera, sem qualquer mistura. Ou seja, é algo que precisa ser feito com sinceridade. É uma pregação autorizada pelo próprio Deus. Ele diz aqui, e da parte do próprio Deus. Então, meus irmãos, quando nós exercemos o nosso ministério, que é Cristo, nós temos que fazê-lo. Por quê? Qual que é a nossa autoridade de fazê-lo? É Deus. Está aqui nas Escrituras. Eu não tenho autoridade em mim mesmo, você não tem, mas você tem da parte de Deus. E essa da parte de Deus é conferida através das Escrituras. O próprio Senhor Jesus deu a ordem e nos autorizou a fazer isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardarem todas as coisas. Então, é a grande comissão, é a grande autorização que Deus nos confere àquele que verdadeiramente crê em Jesus. E essa pregação é feita através do testemunho. Por isso que Jesus, lá em Atos 1:8, diz, sereis minhas testemunhas. Ou seja, meus irmãos, a primeira coisa que temos que fazer é testemunhar através das nossas vidas. A igreja carece do bom testemunho. Porque o testemunho, quando ele é a vida, quando é aquilo que as pessoas veem em você, sem você abrir a sua boca, você ser o que você é, ou seja, um crente, isso aí antecede a palavra. Antecede a palavra. Ou seja, quando você vai falar, a pessoa já olha para você e ela vai te dar crédito ou não, dependendo daquilo que você é, daquilo que você testemunha. Porque se as coisas não batem, você pode falar até cansar, mas a pessoa vai ficar em dúvida, pelo menos em dúvida. Fala, mas a pessoa fala dessa maneira e tudo, mas e a vivência? E a vida? Então nós temos que ter cuidado com isso, né? O testemunho, ele é a pregação sem palavras. E quando eu falo sem palavras, é claro que a pessoa vai perceber em você através de assuntos corriqueiros, através de opiniões que você tem, né? Através disso a pessoa vai ver se realmente você teme a Deus ou não. Então, muitas vezes, ou sempre, poderíamos dizer, que o testemunho ele precede o testemunho verbal, levar o evangelho através da palavra. Então Cristo, ele é a nossa pregação. Meu ministério é Cristo, meus irmãos. Por quê? A obra que eu faço, tudo o que eu faço para Deus tem que ser centralizado em Cristo, porque há pelo menos aqui 3 razões para o apóstolo Paulo, quando ele reflete sobre o seu ministério apostólico. Porque Cristo para Paulo era a sua vitória, e para nós também. Para Paulo, Cristo era a sua vocação. Para Paulo, Cristo era a pregação dele, era o motivo ou era o assunto central a qual ele anunciava o evangelho. Por isso Paulo era motivado a fazer o que fazia e o que fez para a obra do Senhor. Concluindo, meus irmãos, se nós, como igreja de Deus, nós não buscarmos de todo o nosso coração, de fato, Cristo como a razão de tudo aquilo que fazemos, como motivo para nós exercermos o nosso testemunho, nós corremos o risco, como muitos já têm entrado, infelizmente, para esses erros sérios e graves, de ver, por exemplo, a adoração como um entretenimento, de ver, por exemplo, o culto se tornar um ritual mecânico,
uma obrigação apenas, um cumprimento de uma tarefa. De ver o serviço de Deus se tornar um meio de alcançar algo que a pessoa tanto almeja, mas não a glória de Deus. De ver, por exemplo, a evangelização ser antes um convite para que a pessoa se arrependa e tenha um compromisso com Cristo, de ver na evangelização apenas um convite a ter bênçãos e mais bênçãos, e só. E da oração se tornar apenas como se fosse uma simpatia para se alcançar alguma bênção, alguma coisa, mas não uma comunhão séria com o Senhor Jesus. E a vida, meus irmãos, de testemunho, ser uma coisa relativa, uma coisa a qual nós negociamos com as práticas do mundo e não nos importamos se de fato estamos exalando o bom perfume de Cristo ou não, aonde nós estamos. Meus irmãos, tudo se torna diferente em nossa vida e em nosso ministério quando nós contemplamos e cremos verdadeiramente que Cristo é a razão disso tudo. Que Cristo, somente Ele, é a razão de nós sermos aquilo que devemos ser, o que nós devemos fazer. Que assim seja, neste ano que nós estamos iniciando, que assim como Paulo fez essa reflexão aqui aos Coríntios, nós possamos também fazer em cada um de nós, possamos refletir se realmente o nosso ministério está centrado em Cristo, se o nosso ministério, se tudo aquilo que fazemos, se o nosso testemunho, a razão de ser é o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra, a meditação da mesma, e clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, intervir nas nossas vidas, em cada vida, cada coração, aqui nesta noite, para que possamos fazer uma análise das nossas motivações, daquilo que somos, daquilo que temos feito, se de fato temos feito, ó Deus, para o Senhor Jesus. E que, ó Deus, a pessoa de Cristo, o seu ensinamento, a sua obra, que tudo aquilo que Cristo representa, que nós temos aprendido, possa ser esse fator que nos empurra, que nos move, para podermos, ó Deus, trabalhar para o Senhor, para podermos testemunhar para o Senhor, de viver para o Senhor, de viver realmente, ó Deus, para o Senhor. Que o desejo de agradar o Senhor Jesus, de servir ao Senhor Jesus, possa estar entranhado no nosso coração e na nossa alma, a tal ponto que não venhamos mais, ó Deus, a ser constrangidos por outras coisas para servir ao Senhor, para ter compromisso com o Senhor, a não ser o amor que temos pelo Senhor Jesus. Ó Deus, nos ajude, nos abençoe, derrama sobre nós a Tua graça. Nós oramos com gratidão em nossos corações, no nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém.